Boa noite. Queridos, esse tempo tem sido um tempo muito abençoado. Temos sido transformados realmente. Essa semana eu conversei estava em um discipulado, e o meu discípulo tinha falado quanto ele está sendo moldado através dessa palavra. Antes os projetos que era no rascunho, agora está saindo, está praticando, está botando para frente, está caminhando. Isso é importante. O importante é a gente pegar a palavra e tomar realmente uma atitude com ela. Não adianta a gente pegar uma palavra e saber que é a pressão que vem, que vai gerar aquele poder, se na segunda-feira a gente está desanimado com a vida, se a gente não quer nada. Entende algo muito importante, é a gente realmente tomar cada palavra que vem aqui, que vem como uma forma de conselho para nossas vidas, e a gente transformar em uma decisão. O tema dessa noite é transformando conselhos em decisões. Mas o grande ponto é que a palavra é algo muito forte. Feridas emocionais são causadas através da palavra. A gente vê que a palavra tem o poder de nos impulsionar, como também tem o poder de nos travar. Como Jonas em Nínive. O poder da palavra lançada àquele povo trouxe uma salvação a toda aquela cidade. Mas a gente também tem o exemplo de Aminon, filho de Davi, primo de Jonadab. Jonadab deu um conselho a Aminon. Aminon chegou e falou para ele do seu desejo, da sua paixão por sua irmã, na realidade meia-irmã. E Jonadab deu o conselho: vai lá, se joga, se lança, fica com ela. Esse conselho levou à morte de Aminon, levou à destruição da família, levou à perseguição de um filho ao próprio pai. A palavra de Jonadab foi um conselho, como o que recebemos no dia de hoje. Vai lá, se lança, faz o que o seu coração está mandando. Há um grande ponto em tudo isso, porque a gente precisa ver quem temos ouvido nesse tempo. A pergunta é: quem você tem ouvido? Quem você tem prestado seus ouvidos nesse tempo? Vamos aprender e vamos entender agora um conselho muito poderoso em Salmos capítulo 1. Vai estar aí também, Salmos capítulo 1, que diz: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Afinal, quem são os seus conselheiros? A palavra de Deus nos adverte sobre os maus conselhos, os conselhos do ímpio. Feliz o homem que não é orientado por eles. O conselho deve ser pedido a pessoas experientes, pessoas de caráter na palavra. Olha o tamanho do problema que gera quando a gente não consegue, a gente não leva a sério e não ouve a palavra de Deus. Pessoas que realmente têm um princípio para nos ensinar. Antes da gente entrar nesse texto, eu quero contar a história de Roboão. Vai aparecer os textos aqui, mas para ganhar tempo eu não vou lê-los. Roboão era filho de Salomão. Ele viajou de Jerusalém a Siquém, após a morte do seu pai, Salomão, para ser ungido rei. Nesse tempo, Jeroboão, ele estava fugido de Salomão, por conta dos altos tributos que Salomão impôs ao povo. E ele então fugiu, e ao saber que Salomão tinha morrido, ele voltou à sua cidade. Ele voltou ao encontro de Roboão. Esse texto está em 2 Crônicas, capítulo 10. No verso 2 e 4 diz: assim que Jeroboão, filho de Nedab, que estava no Egito, fugindo do rei Salomão, soube disso, voltou. Então, ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão. E disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Aqui Roboão estava diante dos israelitas, e esses israelitas se impuseram uma condição para seguir Roboão. Essa condição era que eles limitassem os impostos dados por Salomão ao povo.
E isso é algo muito, muito forte, porque trouxe uma crise para Roboão. O que eu faço? Eu abro mão dos meus prazeres e sirvo ao povo, ou continuo e me lanço em todas as regalias que eu tenho? Então ele foi ouvir ao povo, às autoridades de Israel, ao povo que servia seu pai, no verso 6 e 10. Quem te revelou foi o Espírito Santo, filha. Então ele foi procurar o povo, os conselheiros do pai dele. E esses conselheiros deram a resposta: se fores bom para esse povo, e se os agradares e lhes derem a resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Então Roboão, ele procurou primeiro os conselhos dos mais experientes. Isso nos mostra que a gente sempre vai ter uma escolha. Isso nos mostra que a gente sempre vai ter uma outra opção. Uma opção de ouvir os conselhos corretos. Salomão, ele diz com relação a isso: é melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. É melhor ouvir uma repreensão de um homem sábio, de um homem de Deus, do que se jogar em uma canção de uma voz de um tolo, que não tem base na palavra. Quando você ouve a resposta que não queria ouvir, qual a sua atitude? Quero mudar de discipulador. Não gostei, meu discipulador não cantou a canção de Niná que eu gosto. Quando você ouve uma palavra que você não gosta, o que você quer fazer? Vou mudar de igreja. Vou mudar de pastor. Minha mãe, quando eu estava muito abusado, muito brava, ela dizia: você não passa de um tamborete de gandaia. Ela me chamava assim, né? Aí fica: eu não vou para a região daquele tamborete. Sabe, qual é a palavra? O que você sente, o que está no seu coração quando chega algo que você não queria ouvir? Afinal, quem é você diante da resposta que você não queria ouvir? Roboão, contudo, rejeitou o conselho das autoridades que lhe tinham dado e foi consultar os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Veja que aqui Roboão, ele foi procurar os jovens que cresceram com ele, ou seja, pessoas que ele conhecia. Eram os jovens que brincavam com eles, eram os jovens que sonhavam com eles, eram os jovens que planejavam com ele. Um grande ponto aqui é que Roboão, ele foi atrás de uma resposta que ele queria receber. Os sábios não deram a resposta que ele queria. Muitos fofoqueiros, meu querido, eles sabem quem procurar. Eles sabem quem vai prestar os ouvidos. Eles sabem aqueles que vão ouvir as fofocas, as maledicências da boca dele. Roboão, ele estava dessa forma, ele sabia qual era a resposta que iria receber. A consequência do seu erro, querido, não vai ser de quem te aconselhou, mas será de você que procurou a pessoa errada. Não adianta a gente se jogar e dizer: não, mas foi fulano de tal. Não, foi você que procurou. Os jovens que haviam crescido com ele deram esse conselho: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Olha que soberba. Quando você chega no trabalho, um exemplo, e aqui eu vou usar um exemplo de casados, e durante uma briga com a sua esposa, alguém lhe dá um conselho de que: não, na minha casa não é assim não, minha casa quem manda sou eu. Só porque você ficou 8 horas no videogame, ela quer reclamar? Só isso. Só por causa disso não, vai lá e fala alto, bagunça, quebra tudo. Sabe, qual conselho você está desejando e está decidindo deixar em seu coração? Roboão procurou pessoas arrogantes que se achavam melhores que todas. O resultado disso está em 1 Reis 14:30. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Então, querido, qual a guerra você tem enfrentado porque você decidiu escolher pessoas erradas?
Quais guerras você tem enfrentado? Quais as lutas você tem enfrentado por escolher pessoas erradas? O resultado disso foi a divisão das tribos de Israel, a tribo do norte e a tribo do sul, que até hoje afeta por causa de um conselho errado. Por causa de um conselho. Salomão também diz: se alguém recusar a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Até as suas orações. A palavra de Deus tem tudo que você precisa, nada lhe precisa ser acrescentada. Mas como você vai saber se só no dia de domingo você pega a Bíblia para ler? Porque é muito interessante, pessoas clamam e pedem por intimidade a Deus. Pai, me dá mais intimidade, Pai, me dá mais intimidade. Mas deixa eu te contar uma coisa: intimidade não é um dom do Espírito Santo. Intimidade é a sua busca pelo Espírito Santo. É todo dia. Não se trata de algo, me dá, mas eu não saio da cama. Não há lógica nisso. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, ele deixa isso bem claro. Se você sabe que deve fazer o bem, se você sabe a forma que deve fazer o bem e não faz, está em pecado. Como é feliz aquele que não segue os conselhos do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. A palavra de Deus aqui nesse salmo, voltando para ele não está dizendo que a gente deve se excluir das pessoas seculares, não é isso. Mas ele está querendo dizer que a gente não deve ouvir os conselhos que não têm base na palavra. Que não têm base na palavra. E dentro disso eu quero apresentar primeiro os perigos de ouvir as pessoas erradas. Para começar de forma leve, vamos ver que ouvir pessoas erradas te levará para a morte. Vamos entender agora a rebelião de Corá. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubens, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade e que haviam sido nomeados pelo concílio. Vamos dar só uma parada aqui. Olha algo interessante nesse texto. Com eles estavam 250 israelitas, líderes nomeados no concílio. Ou seja, não eram pessoas que foi pega na rua e diz: olha só, vem cá e tampa um buraco. Foram pessoas que foram escolhidas, foram analisadas. O grande ponto aqui, querido, não é você ficar pensando que eu já sou maduro o suficiente, então eu não vou ligar para ouvir um rebelde, não. Não está ligado na sua maturidade, mas está ligado no tempo que você empresta seu ouvido para essas coisas. É o tempo que você leva para ouvir as reclamações e os murmúrios de um rebelde. Abrindo um parênteses aqui, classe Lealdade amanhã, Lealdade e Deslealdade EBD, se você ainda não se inscreveu, ainda há tempo. Fecha parênteses. Esses homens se rebelaram contra Moisés e Arão, por querer ter a mesma autoridade espiritual deles. São pessoas como essa, que apoiam os movimentos dos desigrejados. Sabe, são aquelas pessoas que eu não preciso de liderança, Deus sabe do meu coração. São pessoas que não preciso ir para a igreja, não preciso adorar em unidade, porque Deus habita no nosso coração, eu sou templo do Espírito Santo. Aqui o nosso pastor já deixou claro que a gente não é templista, a gente não vê que o templo ele tem o poder está na nossa unidade, na nossa comunhão, em adorar junto ao Senhor. É dessa forma, mas muitos têm ouvido e prestado seus ouvidos a ouvir pessoas desengrejadas, pessoas que são contra a palavra realmente. Por quê? Porque se não fosse para a gente estar reunido em igreja, reunido em unidade, então por que Jesus mandou batizar e fazer discípulos? Se não é para a gente estar junto, então por que Paulo constituiu presbítero e diáconos? Tudo isso para quê? Para eu servir dentro de casa? Para servir o cafezinho? Qual a base disso? Se não for para a gente se juntar, para a gente estar aqui em unidade adorando,
O que a maioria, o que se não todos aqui está sentindo mais falta é o minuto conexão. E como alguém pode não querer viver isso? Vamos continuar. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: não, nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel para matarmos no deserto? Estranho isso, né? Eles saíram do Egito, uma terra que mana leite e mel. Querido, você entende que nesse tempo tem pessoas dando ouvido a pessoas mentirosas? Pessoas que inventam história. Parece que entrou em Nárnia, que só ele está lá dentro. Não tem lógica. E como é que pode alguém ouvir pessoas mentirosas e querer que a sua vida tenha uma vida alinhada na presença de Deus? Como que no Egito manava leite e mel, lá eles eram escravos, eles comiam a sobra. Pessoas foram enganadas aqui por palavras mentirosas, querido. No verso 19 diz: quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles, à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Queridos, a rebelião atrai a ira de Deus. A rebelião atrai. Não pense que aqueles que têm o coração duro e rebelde, que está tudo bem. Porque o problema é quando isso chega ao trono do Senhor. O problema não está quando chega no ouvido do líder. Esse não é o grande problema. Veja o resultado de ouvir esse tipo de pessoas. O que aconteceu com essas 250 pessoas. Verso 16, do 30 ao 33. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo o que deles, e eles desceram vivos ao Sheol, que é a região dos mortos, o mundo dos mortos, da maneira genérica. Então, assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu, e a sua boca os engoliu, juntamente com todas as suas famílias e todos os seus seguidores de Corá. 250 pessoas morreram por ouvir a pessoa errada. 250 pessoas morreram por dar ouvidos a pessoas erradas. Em segundo lugar, ouvir pessoas erradas também acabam com seus sonhos. Olha em 1 Coríntios 10 o que Paulo nos alerta: e não se queixe como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Tem noção como é horrível estar ao lado de alguém que só sabe reclamar? Só sabe encontrar defeito? Lembro-me quando, na minha adolescência mais ou menos, eu pegava a minha bicicleta, né, eu pedalava, essa minha forma de pedalar hoje, né, já é dos tempos antigos, mas eu não pedalo não. E eu ia para a casa do irmão Acioli. Era como da vila, basicamente, até o polo industrial, a minha casa dele. E eu ia todas as tardes lá, todas as tardes mesmo. Não, deixa para lá. Não, eu ia que algumas pessoas depois vieram reclamar comigo que eu estava indo muito lá e estava só querendo comer, né? E não era isso. Só ficava até a janta, mas não tem nada demais. Inveja. E eu ia lá, e eu nunca fui de falar muito, eu sempre fui essa pessoa tímida, tal. Eu nunca gostei muito de falar. E o irmão Acioli, para quem conhece, sabe que fala à vontade. E era impressionante que ele não falava nada dele, ele só falava de Jesus. Os olhos dele brilhavam de paixão por Jesus.
Eu naquele tempo já era da igreja, mas eu comecei a me apaixonar por Jesus através da vida dele. Porque não tinha nada repetido, era sempre novas experiências, era um novo testemunho. Quando eu chegava lá mal, triste, a minha alma já, sabe, eu não sabia que eu tinha alma, né, mas descobri aqui, mas lá eu já tinha mesmo. Então, arrastada lá, e ele, Miguel, o que é que está acontecendo? Eu falava, e ele já tinha uma palavra, parecia, não tem lógica não, o Espírito Santo já dava todo o texto antes de eu chegar, não tinha lógica, mas era assim. Ele era um homem apaixonado por Jesus. Isso me deu uma paixão de querer conhecer a palavra e poder, de querer conhecer Boa Esperança, que eu imagino, meu Deus, esse homem aqui, o povo deve estar todo completamente apaixonado também, de fato. E onde eu estou? Ah, tá, lembrei. Porém, muitos emprestam aos seus ouvidos aos murmuradores e aos ingratos, ao invés de ouvir realmente os homens de Deus. Então chegam na presença de Deus, marcados por dúvidas, por medos, por tudo que afasta de viver o melhor de Deus. Então se tornam caçadores de defeito. Quando a gente fica ouvindo tanto, dá aquele negócio, não, mas sabe, chega aquele sonho, cara, que culto abençoado, que culto poderoso. Não achei isso. O Everton apertou naquela cordinha lá, na quinta cordinha do artigo 5º da terra plana, do lunático, sei lá. Inventa, vai para o País das Maravilhas, mas inventa algo para dizer que alguma coisa está errado. Sabe, não consegue ver não consegue ver a presença de Deus, mas só olha os defeitos. Um dos grandes problemas da minha profissão é que eu chego nas casas já olhando a instalação elétrica. Fico olhando assim, é costume, né? Aí a gente olha e aponta algumas coisas. Mas se eu chegar e não olhar isso, eu não vou ver defeito. Sabe, agora tem gente que de tanto ouvir pessoas ingratas, chega dentro da casa de Deus e perde a oportunidade de receber o melhor de Deus, porque está procurando e se preocupando com a adoração dos outros, ao invés de olhar para si mesmo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu creio que a gente já está na geração dos verdadeiros adoradores. Eu acredito nisso, porque o Espírito Santo, ele nos impulsiona a adorar mais, a buscar mais. Terça-feira, no meu aniversário, quando eu acordei, o meu TSD só foi de gratidão. Não é à toa, não é todo dia que a gente completa 17 anos. Então, assim, não entendi não, mas tudo bem. E eu sou grato por tudo isso. Veja o que Deus colocou na minha vida. Me livrou de um aborto, me livrou de outros tipos de morte, me livrou do pecado, de estar, sabe, aprisionado ao pecado, e me deu a oportunidade de conhecer uma igreja alegre e apaixonada por Jesus. Essa é a palavra e poder. Mas aqui há uma decisão que você precisa tomar. Ou você vai ser um adorador ou um questionador. É necessário que haja isso, porque a geração já chegou. O Espírito Santo já nos impulsiona a adorar. Mas há ainda aquela semente, aquele veneno que corre na velha carne, que lhe faz querer só ser o crítico da história. Só olhar e apontar os defeitos. E como você pode escolher então os seus conselheiros? O texto diz que vocês são a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade construída no monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, primeiro, para você escolher realmente a pessoa que você deve ouvir,
olhe o que ela produz. Olhe o que ela tem produzido. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Nós somos conhecidos e devemos ser conhecidos como luz do mundo. Mas se Jesus nos apresenta como luz do mundo, o que ele está querendo dizer é que lá fora o mundo está em trevas. Então a sua vida precisa fazer a diferença no seu lugar, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua família. Você precisa ser diferencial. Então não há espaço para egoísmo, não há espaço para trevas, não há espaço para medo. Não há espaço para atitudes contrárias à palavra de Deus. Uma pessoa que vive em uma crise de um relacionamento, de um casamento, vai procurar um conselho em uma pessoa que não consegue ficar uma semana com um par, com um homem certo, com a mulher certa. Ao invés de procurar um conselho de homens de Deus, de mulher de Deus, de casal. Como pode acontecer dessa forma? Eu não sei se alguém aqui já bebeu uma água barrenta. Eu me lembro que lá em Alagoas a gente ia muito para rios, essas coisas. E lá tinha uns rios que tinha água muito barrenta. E a gente bebia e quando mordia chega a aparecer aqueles negócios de terra tal, né? E aquilo coçava a garganta. Aquilo irritava. É muito ruim. Provérbios 25, 26 diz: um justo que cede diante do perverso é uma fonte barrenta, é um poço contaminado. Sabe, é como essa coisa que incomoda. Em Romanos capítulo 8, verso 19, diz que a criação anseia com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas se você se deixa ser usado, se deixa atrair pelo ímpio, se você se deixa atrair por conselhos de uma pessoa que não tem a palavra de Deus, que não tem a palavra de Deus como uma base, você vai incomodar, você vai ser como um poço barrento, um poço contaminado. Ao invés da criação ansiar pela sua manifestação, ela vai querer retrair você. Precisamos voltar e ter o comportamento realmente de prática no corpo de Cristo. Tiago 3,13 diz: quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Quer conhecer? Veja o que ele tem provido. Veja o comportamento dos grandes homens de Deus. Nesse tempo eles têm fechado as suas portas, ou nesse tempo eles têm escancarado e dizido: vamos para cima, não vamos ter medo. 1 João 2 diz: no entanto eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, que as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quem você tem ouvido? Uma pessoa misericordiosa ou um juiz, que a única coisa que sabe é apontar e condenar? Característica de um homem de Deus é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa que apresenta os frutos do Espírito Santo. É isso que nós devemos buscar todo dia, é isso que nós devemos buscar todo tempo. Segundo lugar, para você escolher a pessoa certa, veja a liberdade que ela tem no Espírito Santo. Em João 8, Jesus disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Eles lhes responderão: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como vocês podem dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
Quer conhecer o verdadeiro discípulo de Jesus? Observe o quanto a palavra está permanente nele. Os verdadeiros filhos de Jesus são apaixonados pela palavra. Eles não abrem mão de estar com a palavra. Eles não abrem mão de estar aqui às 7 horas da noite para estudar a palavra. Eles anseiam de saudade pela palavra. Nesse tempo eu tenho visto que muitos se tornaram medrosos, e algo que eu tenho entendido dentro disso é que o medo revela aquilo que você menos depende de Deus. O medo, ele tem revelado aquele lugar que você menos depende de Deus. É por isso que muitas das vezes chegam informações que nos tornam, que nos paralisam, informações que geram e nos travam. Abaixamos nossas cabeças e nos comportamos como alguém que não tem pai. Mesmo os filhos, nos comportamos como órfãos. E não é dessa forma. Deus nos deu liberdade. Liberdade para agir, liberdade para caminhar, liberdade para confiar nele. Esses são os verdadeiros filhos. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clama: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, ele traz esse testemunho. Ele nos mostra que somos filhos do Pai. Eu quero chegar à conclusão, apresentando aqui características de um homem que segue os conselhos de homens e mulheres de Deus. Salmos. Pensei que eu tinha esquecido o texto. Salmos capítulo 1, do 1 ao 3 diz: como é feliz aquele que não segue os conselhos do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira da água corrente, dá frutos do tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Essa é uma pessoa que não segue os conselhos do ímpio. Isso é uma pessoa que está firmada na palavra. Isso é uma pessoa que realmente tem as suas raízes na palavra de Deus, que realmente ouve o conselho e toma a decisão correta. Em primeiro lugar, é como uma árvore frutífera. Quantas pessoas teve sua vida restaurada através da palavra de Deus? Através da palavra de Deus ouvida desse púlpito, através da palavra de Deus ouvida nas células. Quantas pessoas têm tido a sua vida e a sua família transformada através do momento em que a palavra gera o fruto em seu coração? Quando estamos aqui e ministramos a palavra, nós estamos semeando as sementes, estamos jogando as sementes. Quem faz toda a obra é o Espírito Santo. E toda essa semente, ela frutifica a partir da palavra. A partir do momento em que colocamos nosso coração alinhado ao coração do Pai. É só mudando o que você recebe que transformará aquilo que você faz. Transforme aquilo que você recebe em atitudes. Transforme nesse tempo as palavras que você recebe em atitudes que irão mover, irão transformar a sua vida. Não chegue numa segunda-feira esquecendo qual foi a palavra de domingo. Chegue na segunda-feira transformando o ambiente que você está. Em segundo lugar, uma árvore adulta com potencial. Em Romanos 12, 2, diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Nós seremos nutridos dia após dia da palavra de Deus, moldando a nossa mente para toda a perfeita vontade do Pai. Essa é a característica de uma árvore frutífera. Essa é a característica de um povo de Deus. O louvor pode subir, tá? Se quiserem dar uma ajuda aqui daqui a pouco. Tá bem? Preste atenção nesse texto em Hebreus
2, vai estar aqui também. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pela morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação dos seus pecados para o povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também está sendo tentado. Veja que Jesus, ele nos socorre. Não importa, querido, o tempo que você passou e que entrou no seu coração. Talvez muitas vezes algo marcou o seu coração e a sua vida, dizendo que você nunca iria alcançar alguma coisa. Mas Jesus, ele veio realmente, não veio para servir anjos, mas veio por causa da descendência de Abraão. Ele veio por nós, ele veio por paixão por nós, ele veio por amor a nós. Esse é o coração de Jesus, de nos socorrer diante do pecado, de nos socorrer quando tentados. Em terceiro lugar, a árvore privilegiada, plantada juntos aos ribeiros de águas. Então, Apocalipse 22, então o anjo me mostrou um rio de água viva, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Uma pessoa que não empresta seus ouvidos a mentirosos, avarentos, imorais, brigões, rebeldes. Ao contrário, ouve quem mostra Cristo. Em suas palavras, essas têm o poder de mudar a história das suas vidas. Porque as suas raízes estão infiltradas dentro do rio de águas vivas. Do rio que flui do trono de Deus. Só basta ter uma decisão de quem você vai ouvir. Quem você vai ouvir nesse tempo. Querido, eu queria convidar você a ficar de pé. E desde já, apresente seu coração diante do Pai. Eu já decidi ouvir a tua voz, não ser mais um na multidão. Romper com os meus limites e acreditar que tudo vai mudar. Não olhar o que passou,
Tem uma frase que Billy Graham falou. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Você chegou aqui nessa noite com expectativa, com sonhos que eu não sei o nível de feridas que eles estavam. Talvez que você já estava colocando e amassando pronto para jogar no lixo. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Se Deus colocou esse sonho no seu coração, se foi Deus, se foi o Pai que colocou esse sonho no seu coração, tome a decisão de tomar uma atitude, de mudar o caminho que essa história estava levando. Deus, Ele tem te dado uma oportunidade dia após dia, de domingo a domingo, de sermos transformados à imagem e o caráter de Cristo, de deixarmos que em nosso coração venha habitar e venha penetrar a palavra de Deus. Todas as noites temos a oportunidade de agradecer como foi o nosso dia. Oportunidades são renovadas dia após dia. Eu quero te convidar a tomar uma decisão de renovar os seus sonhos nessa noite. Jesus, Ele veio aqui e sobre si carregou toda a enfermidade. Sobre si toda a enfermidade foi levada naquela cruz. Mas deixa eu te dizer, a cura física não foi o principal plano dele. O principal plano dele foi gerar a salvação, foi trazer a salvação, foi arrancar a autoridade da morte que estava sobre Satanás e resgatar essa autoridade que foi dada pelo primeiro Adão. Mas nós temos nessa noite a oportunidade de reivindicar o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Talvez há muito tempo você tenha ouvido em seu coração que você deveria já ter tomado uma decisão de realmente estar ligado ao corpo de Cristo, realmente de estar na presença de Deus, de aceitar caminhar ao lado de Jesus. Sabe, quando a gente pede para você levantar uma mão, não é simplesmente apenas para que a gente veja quantas pessoas aceitaram a Cristo. É para a gente colocar e enxergar e ver você e colocar alguém para estar ao seu lado, porque eu sei que não é bom caminhar sozinho. Não é bom caminhar sozinho. A gente precisa ter ao nosso lado homens e mulheres de Deus, discipuladores, pessoas que vão estar ao nosso lado, que vão nos ajudar a caminhar. Querido, eu não sei quem você tem decidido escutar nesse tempo. Palavras de terror, palavras que te fizeram esfriar. Muitos nesse tempo têm esfriado seu coração. A palavra de Deus nos garante, querido, nos garante que Ele nos dá infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Você tem uma oportunidade nessa hora. Eu quero saber se tem alguém aqui que tem o seu coração tocado e quer aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Não, querido, não é participar da membresia de uma igreja, mas participar do corpo de Cristo. Tem alguém aqui? Amém, querido. Deus abençoe a sua vida. Amém. Querido, não deixa ela vir sozinha, Paulo. Alguém? Mais alguém, querido? Mais alguém tem em seu coração? Nesse tempo, eu quero também orar por vocês também, por todos aqueles que tiveram sonhos marcados e feridos por pessoas que não deveriam ouvir. Talvez você esfriou na fé nesse tempo, por ouvir pessoas que disseram simplesmente: não, vamos cuidar de nós mesmos, não precisa cuidar das coisas de Deus agora, Deus entende. Não, queridos, não é isso. Não se trata disso, se trata de perseverar. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Estenda suas mãos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, em aliança, ó Deus, em teu corpo, ó Deus, o sangue de Jesus, ó Deus, sobre a vida, ó Deus, da tua filha.
e reivindicamos, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo sobre ela, ó Pai. Nós repreendemos toda ação do inferno, ó Deus, e declaramos que toda a honra e toda a glória é do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que quando ela sair daqui, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha, ó Deus, a continuar ministrando ao coração dela, ó Pai. Que essa segunda-feira, ó Deus, venha, ó Deus, a sentir a presença do Senhor, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre ela, ó Pai. E eu declaro, ó Deus, a presença do Senhor, ó Deus, em todo o ambiente onde ela estiver, ó Deus, em sua casa, em sua família, ó Deus, em seus sonhos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Querido, eu quero declarar também sobre esta igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós reivindicamos o Teu sangue também nesta hora, ó Pai. Esta é uma noite de decisões, ó Pai. Uma noite, ó Deus, de mudar, ó Deus, nossas atitudes, ó Pai. Uma noite, ó Deus, de ouvirmos, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai. E eu clamo e peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, que o Senhor invada, ó Deus, cada coração, Pai, cada ouvido, ó Pai. Que a nossa palavra, ó Deus, esteja ligada, ó Deus, ao Senhor. Que o nosso coração, ó Deus, esteja ligado, ó Deus, ao Senhor. Nós nos colocamos, ó Deus, na Tua direção. Nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, na Tua dependência, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim. Cordeiro com Cristo, Tu me fazes mais que vencedor. És minha herança, meu dono e Senhor. Minha esperança está em Ti, coroado com glória. Todos os meus dias estão em Ti. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Uma excelente semana e amanhã nos encontraremos na IBD. Amém?